publicados. A linha de pesquisa dele é com relação do Trypanosoma cruzi com a célula hospedeira. Orientou vários alunos, e entre outras, membro da Academia Brasileira de Ciência, recebeu comendas de mérito, e entre outras muitas atividades, ele foi presidente do Conselho Técnico Nacional de Biossegurança, na época em que a discussão sobre transgênico estava no auge. E eu lembro muito disso, porque nessa época eu comecei na Comissão de Biossegurança do Instituto de Biociências, e a gente acompanhava toda essa discussão, e foi meio complicado, né, Walter? Teve umas situações lá que não foi fácil. Hoje em dia já se aceita mais, mas na época a discussão era muito intensa sobre organismos transgênicos, né? E, então, é um prazer ter você aqui, para passar um pouco da sua enorme experiência para a gente aqui, Walter. Muito obrigada, viu? Bom, muito bem. Obrigado pela apresentação, né? E o João pelo convite, vocês todos. Eu queria fazer um comentário a respeito daquela época, porque o ataque à genética, na verdade, era a genética. O ministro dizia assim: esse pessoal não é contra transgênico, é contra a agricultura. E, de fato, era uma mistureba, né? E agora os transgênicos foram substituídos pelo fogo, né? Então, cada um diz uma coisa no incêndio e destruição da floresta e não sei o quê. Eu acredito, porque estão pondo fogo mesmo, está pegando fogo. Mas, naquela época, eu desacreditei. Impressionante, eu tenho que falar isso. Os jovens estão ouvindo, eu não posso fazer nada no Ministério Público. Porque eu entrei de espírito aberto, eu ia presidir uma comissão científica, e encontro uma procuradora federal que senta lá, sem ser convidada, e diz que ela pode entrar onde ela quiser, e me amolou durante 5 anos, 4 anos, entende? Então, eu pergunto o seguinte: será que atualmente todos os acusados são culpados? Será que esse pessoal não é exagerado? Não, porque comigo foram. Eu me conheço. Eu não era desonesto, eu não estava soldo de ninguém, eu só queria defender a ciência. Isso aconteceu, o mesmo problema, só que muito mais grave, com o Galvão, que estava dirigindo o INPE, não é? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um colega físico muito bom, e, de repente, os resultados de incêndio saíam normalmente, porque aquilo é automático, e ele foi mandado embora, foi ameaçado, etc. e tal, e reagiu muito bem, falando assim: ó, vem aqui falar comigo pessoalmente, para o máximo mandatário. Então é o seguinte: a gente tem que defender a ciência. E quando? Porque não está aparecendo agora com a Covid, dá a impressão que agora todo mundo acha a ciência maravilhosa. Não é verdade. O pessoal tem problemas com o conhecimento. A ignorância está por aí. Precisa tomar muito cuidado com o obscurantismo, porque não é a primeira vez que botam a gente na forca. Cuidado, hein? Muito bem. Então, dito isto, de uma forma muito ética, vou falar de ética. Muito bem. Então, eu vou projetar, senhores. Eu não vou ver mais quem está me vendo. Ok. E agora eu vou apertar esse quadradinho aqui. Não é esse, está errado. Ô, Walter Colli, peraí. É um pouquinho mais acima o copinho, tá, isso. Então, vamos lá. Ética é a parte da filosofia dedicada aos estudos dos valores morais e princípios ideais do comportamento humano. Agora, a ética difere da moral. Vamos ver se me faço entendido nisso. A moral é uma obediência a costumes e hábitos. Ela vem de mores, em latim, que quer dizer costume. Agora, essas coisas mudam com o tempo. Houve um tempo, por exemplo, que era imoral as mulheres andarem de biquíni, ou, sei lá, até de maiô um pouco mais ousado. Agora não. Agora pode andar de biquíni. Então, os conceitos morais variam com as gerações.
Agora, a ética já é uma busca, ela busca fundamentar ações morais pela razão, né? Ethos, em grego, é um modo de ser, é o caráter, é a coisa, ela busca a melhor forma de viver e conviver na vida pública ou privada. Dá para entender, certamente, podemos depois ficar nas perguntas, discutir, e eu sei que o professor aí de vocês, João, é muito bom nessas coisas, sobre isso. Agora, a ética difere da lei. Você não pode pôr na lei coisas éticas. Quer dizer, às vezes existem leis baseadas em comportamentos e tal, mas ela se baseia em preceitos éticos e sempre se deve obedecer à lei. Lei é lei. Né? Você pode até ser contra a lei, você propõe uma outra coisa, mas tem que obedecer à lei aprovada pelos representantes políticos e aquela coisa toda. Mas as normas éticas não são previstas na lei. E elas até podem não ser obedecidas. Isto é, aí se ouve a palavra antiético, aético, que são coisas que, eventualmente, não devem ser feitas para que as relações coletivas ou individuais, enfim, possam existir. A ética busca, de forma racional, distinguir o certo do errado, a boa da má conduta. Houve um tempo em que me ensinaram de forma errada, dizia assim, não tem nada disso, certo ou errado, isso aí é uma questão, enfim, falavam muito, naquela época, do poder instituído, do capitalismo, que isso era conversa fiada. Então, não é conversa fiada. Existem coisas certas, existem coisas erradas. Existem boas condutas e existem más condutas. E vocês vão ver, de acordo com ao longo da minha palestra, e já devem estar imaginando que existe mesmo. Não é isso? Quer dizer, todo mundo tem uma ideia do que seja. Agora, nós temos que entrar na ética, na atividade científica, que é o que nos interessa. Não vou falar de ética filosófica, não vou falar de ética de Spinoza, não vou falar de ética de ninguém, eu vou falar da atividade científica, que é o que nos interessa. O que é uma atividade científica? Atividade científica é toda atividade que vise diretamente a concepção e realização de pesquisa científica, a comunicação dos resultados, a interação científica entre pesquisadores e a orientação ou supervisão de processos de formação de pesquisadores. Dessa definição eu tirei e vou continuar no Código de Boas Práticas Científicas, página 9 da FAPESP. Eu trabalhei durante 17 anos na FAPESP, não como conselheiro, como auxiliar do diretor científico, e saí agora. Existe um código, esse código foi escrito a muitas mãos, por vários coordenadores adjuntos, pelo diretor científico, mas basicamente por um professor de filosofia que agora está aposentado já, o Luiz Henrique Lopes dos Santos, que era o meu colega ali na FAPESP, na parte de Ciências Humanas. Então, eu vou simplesmente ler para vocês, e vocês podem, abrindo o site da FAPESP, em algum lugar lá tem o Código de Ética da FAPESP, em português, em espanhol e em inglês. Então, diz Luiz Henrique, o compromisso de um cientista com a finalidade de sua profissão submete-o a deveres profissionais de duas espécies. Há, em primeiro lugar, os deveres do cientista concernentes à qualidade científica dos resultados de seu trabalho de pesquisa, seus deveres em relação ao avanço da ciência. Dado que o trabalho individual de um pesquisador apenas se efetiva como parte da construção coletiva da ciência e apenas contribui para que a ciência se constitua como patrimônio coletivo na medida em que é coletivizado, isto é, comunicado, todo pesquisador
tem o dever de respeitar alguns pressupostos que acompanham toda a comunicação científica. Resumindo, é o seguinte, ele coloca aqui o conceito de construção coletiva da ciência. Quer dizer, ele tira aquele, embora a gente tenha que observar as autorias, ele tira a coisa da autoria. Quer dizer, quando você coloca uma ideia no papel, ela foi proposta por você, mas todos podem se apropriar dessa coisa. E é assim que a ciência progride. Então, no fundo, é uma construção coletiva, na verdade, e é um patrimônio coletivo, né? Por isso você tem, no momento em que você tem uma ideia, ou você faz uma experimentação, o dever de ser honesto, falar a verdade, não inventar. Então, vamos lá. Há, em segundo lugar, os deveres do cientista perante a comunidade científica, no interior da qual seu trabalho se efetiva como trabalho coletivo. Para que esse trabalho coletivo seja possível, é necessário que a comunidade se organize segundo regras que governem a formação das reputações científicas e, portanto, das relações de confiança profissional e a distribuição das oportunidades, recompensas e sanções profissionais, bem como os modos de reprodução da própria comunidade, cujo conceito-chave aqui é a autoria. Ainda que muitas dessas regras tenham sido historicamente instituídas por consensos práticos e sejam, em princípio, mutáveis, elas devem existir para que o trabalho coletivo de produção da ciência seja possível, de modo que toda ação que intencionalmente ou por negligência, vejam bem, aqui se fala, não é só a vontade de fazer uma coisa mal feita, mas é também deixa para lá, deixa para lá, tá? Né? Então, seja possível, as transgrida, ameaça a eficácia do sistema coletivo de pesquisa e, portanto, o avanço da ciência. Quer dizer, não se deve transgredir essas regras, né, que foram evoluindo, mas, em geral, são sempre as mesmas. Muito bem. Quando se ouve ou se lê uma comunicação científica, pressupõe-se que o autor utilizou, para tratar do seu tema, os procedimentos que julgou serem cientificamente adequados a esse tratamento. Pressupõe-se também que relatou fielmente os procedimentos que utilizou e seus resultados. As ações de um pesquisador que intencionalmente ou por negligência contrariam esses pressupostos constituem condutas eticamente inadequadas do ponto de vista da integridade da pesquisa. Entre elas estão os tipos de conduta consensualmente tidos como os mais graves desse ponto de vista. A fabricação ou invenção pura e simples. Então, sei lá, o sujeito chega, senta no escritório e faz uma tabela e publica, né? Beleza, de qualquer coisa, né? Por exemplo, encontrei um cavalo de 3 pernas. Pronto, escreve e manda, sei lá. Né? A falsificação, que é uma manipulação intencional de resultados, né? De dados, informações, procedimentos e resultados. Quer dizer, a gente vai falar pouco disso, porque acho que é mais ou menos intuitivo que se a gente procura a verdade, e a ciência está ligada à verdade, porque a ciência é a busca da verdade. A ciência é uma série de iniciativas de intelectuais, metodológicas, um universo em que se procura saber a realidade, a verdade. Agora, você pode fabricar a verdade nem falsificar a verdade. Então, não se discute muito sobre isso, né? Porque isso é obviamente antiético, não é isso? Quais são os princípios éticos da atividade científica? A honestidade intelectual, a objetividade, a imparcialidade, a veracidade, a justiça e a responsabilidade.
Também está no código, na página 15. Más condutas. Má conduta científica é toda conduta de um pesquisador que, por intenção ou negligência, transgrida valores e princípios que definem a integridade ética da pesquisa científica e das relações entre pesquisadores. A má conduta científica não se confunde com o erro científico, cometido de boa fé, nem com as divergências honestas em matéria científica. A gravidade de uma má conduta científica mede-se por quão seja evidente a intenção de fraudar ou grave a negligência com que tenha sido praticada, porquanto se desvie das práticas consensualmente tidas como eticamente aceitáveis pela comunidade científica, e porquanto maior seja seu potencial deletério em relação à fidedignidade dos pesquisadores da ciência em geral. Espero que eu não esteja falando grego. Na verdade, o português aqui é um pouco pesado, mas tudo bem. Quais são os desvios de conduta? Já falei: falsificação, fabricação e plágio. Isso aí é uma definição do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, de 1989. Não muda, né? Certo? O que é o plágio? A definição dos professores da Universidade da Associação Americana: apropriar-se de ideias, metodologias ou palavras escritas de outros, sem mencionar a autoria, com a intenção de fazer crer que foram originalmente concebidas pelo plagiador. Eu não preciso falar mais nada, está evidente o que está escrito aqui, não é isso? Simplesmente toma nota, é isso, não pode. Um escritor ético sempre menciona as contribuições de outros e a fonte de suas ideias. Se um texto foi mencionado, deve-se dizer o nome do autor e dar as indicações do trabalho, revista, livro e páginas. Se um texto foi copiado, deve-se colocá-lo entre aspas e mencionar o autor desse texto. Quando resumimos um texto de outro, devemos usar nossas próprias palavras e, ainda assim, mencionar a origem das ideias. Mas temos que ter o cuidado de não alterar o significado das ideias. Eu vou voltar a isso depois de uma página que eu vou citar de uma universidade americana, que é muito boa. O site é muito bom porque tem cursos de ética ali, é muito bom. E eles dão links a respeito dessa história do plágio, porque às vezes o plágio pode até ser inconsciente. Bom, em português, em inglês não é bem assim. Em inglês, quando você vai citar alguém, em geral a pessoa põe CF ponto, né? Ou não põe só o nome dos autores e a revista onde está publicado, ou então põe confira, CF ponto e mostra. Em português, vocês já devem ter visto, é uma coisa meio ultrapassada, porque português dá a impressão que eu estou no cartório, mas português é assim. Então é assim. Vou ler um texto para vocês. É interessante ressaltar, nessa circunstância particular, que o relator, professor X, concluiu in verbis. Em latim quer dizer exatamente como ele falou. Abre aspas. Ele disse isso. Considerei, em meu parecer, que primeiro existem provas irrefutáveis de desrespeito aos princípios éticos que regem concursos públicos em geral, e os da USP em particular, por infração ao artigo 12 do Código de Ética. Segundo, existem indícios claros de falta de critérios objetivos, imparciais e impessoais e claros no julgamento dos memoriais. In verbis, foi dito desta forma, e tem que dizer que foi in verbis, entre aspas. Sic, vocês já devem ter visto isso, que quer dizer assim em latim. Afirma o professor Y que, abre aspas, a imoralidade administrativa qualificada
não é mero ato imoral, mas configura improbidade administrativa. Sim, que tirou de um lugar. Apud, junto, em. Então, há 40 anos, isso foi escrito em 1965, o Brasil desvencilhou-se da crença simplista de que no mesmo curso de graduação podemos formar indiferentemente o profissional comum, o cientista e o tecnólogo. Apud, Newton Sucupira, parecer Conselho Federal de Educação, 977/65. O Sucupira foi um homem importante, porque, no parecer dele, criou-se a pós-graduação. Foi feito em 65, foi aprovado em 68, em 70 começaram os cursos de pós-graduação, que veio da cabeça desse advogado, que era de Alagoas, e era um excelente conselheiro do Conselho Federal de Educação. Autoplágio é uma subvariante do plágio, que é a publicação do mesmo assunto várias vezes, de forma velada, sem mencionar os textos anteriores. É uma forma de enganar o leitor. É a divisão de um trabalho em várias partes, em vez de publicar apenas um trabalho coerente, com começo, meio e fim. Aqui, o apelido é Salami Science. É o cara que partilha todo o salame, assim, né? Certo? O mesmo salame, né? Muito bem. Ok. Esses dados são de 2012, por aí. E eu andei procurando os dados atuais. Tem. Eu vou dar até o link. Mas é tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, o que importa é o que eu vou falar a respeito deles. Não é simplesmente estou mostrando, não tem nenhuma importância, porque parou aqui em 2011, né? 2012, por aí. Mas veja, é uma investigação de um paper, está aqui, Feng, etc., em que, depois de, evidentemente, de digamos, julgamento, né, de uma análise do que aconteceu, as fraudes são maiores que os erros, o plágio é considerável e a publicação duplicada também. Quer dizer, vejam que essas coisas vão subindo, não é? Então, se eu mostrasse 2020 ou 2019, que dá para vocês acharem por vocês mesmos, deve ser um estouro. Mas vocês veem que a fraude é uma coisa complicada, porque o sujeito copia, mas aí ele muda um pouco, então é um negócio que tem que tomar cuidado. E o que acontece é que, muitas vezes, ou porque o sujeito é julgado, ou porque se descobriu de fato, houve um julgamento à revelia, há uma retratação. Na verdade, essa retratação, a palavra retraction, é traduzida por retratação, mas não é uma retratação. Retraction é retirada. Quer dizer, retraction é o seguinte: o sujeito publicou e aí a revista mandou retirar, tirou fora. Ou carimba em cima, dizendo, olha, isso aqui é falso. Qualquer coisa desse tipo. Eu vou mostrar depois. E o ano de retratação, porque aqui se fala retratação. Na verdade, a palavra retratação em português é quando um sujeito chega, fala uma coisa e diz assim, perdão, eu errei, eu vou me retratar. É diferente disso. Aqui você retira mesmo, né? É retraction, não é isso? Ok. Explicado isso, continuamos. Aqui dá uma lista de países onde isso acontece. Mas é óbvio que os Estados Unidos é maior de todos, porque não porque são mais desonestos, é porque tem mais ciência lá, né? Evidente, isso aqui segue praticamente os países que estão produzindo mais, né? China. Eu não sei hoje, falam muito em China, precisa tomar cuidado com determinados artigos chineses, mas, enfim, porque isto
a verdade é que um país começa a aumentar muito a produção, aparecem os oportunistas. É normal isso aqui. E vocês veem aqui que é fraude, suspeita de fraude, aqui é o plágio, né? E aqui a publicação duplicada. E essa ordem aqui, mais ou menos, por aí, né? É só para vocês terem uma ideia, também está aqui, mas vocês podem achar coisas mais modernas. Aqui são as retrações, retiradas por autores que continuam fazendo a mesma coisa, né? Ele repete. Então, por exemplo, aqui vocês têm, vamos ler juntos aqui. Então, aqui são todos os autores com retiradas, né? Isso aqui, né? 2007, por exemplo. E com uma só, e aí o cara aprendeu, né? Falou assim, pelo amor de Deus, eu fiz uma besteira. Em geral, aqui, às vezes, o sujeito não fez propósito, acontece, né? Mas, aqui, por exemplo, esse aqui tem mais de 5, né? Quer dizer, então não precisa nem falar, né? Você é um vigarista, não é? Tá certo? Essa referência de 2013. E aqui, apenas o seguinte, quando as revistas têm um fator de impacto menor, o que é fator de impacto? O fator de impacto é o seguinte, quando o sujeito publica um trabalho, ele é citado por outros. Quando ele é muito citado, a revista adquire um fator de impacto mais alto. Por exemplo, a Nature, por exemplo, a Science, né? Por exemplo, a Cell, e outras, entre áreas específicas, que eu não vou entrar aqui. Mas é interessante, porque o plágio ou a publicação duplicada ocorrem em revistas de impacto mais baixo, com maior frequência. Mas fraude ou suspeita de fraude é das grandes revistas, né? Olha aqui, nos impactos, além dos mais baixos aqui, mas nos índices de impacto muito alto, ou as retratações são muito grandes. Quer dizer, quando a coisa é grossa, né? Quando a coisa é assim, vou ganhar o prêmio Nobel, tem mais chance de ter fraude. Ok? Bom, aqui falta um N na palavra conclusion. Aqui, esses caras aqui do Anker Smith Laboratory de Viena analisaram 2.047 artigos que foram retirados em pesquisa em ciências da vida e biomédicas e foram retirados em 20%, 21% por causa de erro, 67% por macuta. Desses aqui, 43,4% é de fraude, 15% de duplicação e 10% plágio. Quer dizer, só para vocês terem uma ideia estatística. E as revistas com maior número de artigos retirados, o fator de impacto aqui do lado direito, quer dizer, fator de impacto alto, como Science, por exemplo, número de fraudes maior, 32. Deixa eu ver se tem Nature aqui não tem. Nature tem 19, tem menos aqui, mas alto impacto e tal. E aí, é o seguinte, quer dizer, mais uma ideia, né, de que essas revistas são revistas de altíssimo nível, todas elas, em diferentes áreas do conhecimento. Mas tem muita gente que... Quer dizer, como é que faz para publicar? Para quem não tem essa ideia, está começando agora e tal. Bom, você faz uma pesquisa, que deve ser verdadeira. Você descobre alguma coisa, você escreve um paper, né, junto com o seu orientador, você submete na revista. Às vezes uma revista menor, não tem importância, o que importa é a verdade, porque na sua especialidade os caras vão ler. Vão ler, vão mencionar, vão citar e tal. Bom, é assim, passa na revista por pessoas que conhecem o assunto que você está publicando, que são os referees, são os revisores. Em geral, 2, 3, às vezes 1, depende. E aí o editor diz, olha, isso aqui não está bom, tchau, por causa disso, disso, disso. Ou diz, olha, está mais ou menos, então precisa mudar isso, isso. Vai indo, e aí demora um tempão para você publicar um trabalho. Quer dizer, quem
Quem vê o trabalho publicado não sabe quanto tempo demora para publicar um trabalho. Mas, enfim, essa é a vida que nós escolhemos. Então, como coibir a má conduta? E isso eu tirei de Uncovering Misconduct, da Nature, por um autor chamado Gillen, 2012. A má conduta não se revela por diferenças de interpretação de resultados, erros não intencionais, disputas de autoria, assédio sexual ou ameaças verbais. Má conduta é falsificação, fabricação ou plágio de resultados. Ela só existe se puder ser provado, sem sombra de dúvida, que houve intenção. Quem suspeita de possível má conduta deve ouvir especialistas acostumados aos métodos e às normas daquela disciplina antes de acusar. Ainda assim, o órgão institucional que recebe a denúncia deve montar um procedimento investigativo preliminar para decidir se há elementos que emprestem credibilidade à acusação. De qualquer forma, a instituição deve ter políticas que protejam o acusador de retaliações. Vamos continuar, daqui a pouco a gente volta a esse tipo de coisa. Casos de má conduta podem estar subestimados, pois duas pesquisas independentes mostram que aproximadamente 14% dos respondentes disseram que sabiam da fraude, mas nada fizeram. Então, é assim. Vamos supor que você esteja no laboratório. Tem vários colegas. Aí você vê que o sujeito está fazendo uma coisa errada. Bom, aí você não é amigo, mas é colega. E às vezes tem problemas de relação. O que você faz? Você fala com o seu orientador ou orientadora, né? Porque agora está na moda falar assim, mas orientador em português significa todos. Então, fala ou não fala? E esse é um problema sério, porque as consequências podem ser ruins para você, porque você não confia muito na pessoa que está orientando, até dizer assim, olha, por favor, eu vi isso, mas, por favor, não me envolva. Porque o sujeito pode chegar e dizer assim, o fulano de tal falou que você fez essa sacanagem. Aí não dá, professor, porque a pessoa tem medo. É chato, que muda o status quo, muda as condições de equilíbrio. Bom, o trabalho com 2.193 investigadores revelou que 63% declararam que tomaram uma atitude, mas sempre informalmente, questionando localmente o comportamento suspeito, sem fazer uma acusação formal. O motivo principal é que as pessoas têm dúvidas sobre se estão diante da má conduta ou se há um erro honesto ou ainda uma discordância científica. Além disso, há sempre dificuldades sobre onde levar as acusações, já que, sendo as investigações confidenciais, não tem certeza do que será feito com suas acusações. Então, aqui entra um outro problema, que talvez eu tenha que repetir depois. As instituições deveriam montar comissões de ética de conduta científica. Não é a ética de quando a gente submete um trabalho que vai pegar sangue, vai lidar com seres humanos. É outra ética, a ética de você usar pessoas para o seu trabalho científico, não é? Uma ética de relacionamento entre você e o paciente, etc. Não é isso. Nós estamos falando da ética da conduta científica, não é? Então, se houvesse um comitê, e esse comitê garantisse, mesmo que fosse anônimo a acusação, garantisse que não se vai, enfim, revelar o nome do acusador, poderia ser, mas tem um problema. Tem o problema de que o acusador pode ter uma pinimba com o acusado. Pode ter problemas.
né? De repente estão disputando, sei lá, namoro. Vai saber. No laboratório acontece tudo, certo? Então, fica difícil. Mas eu estou expondo para vocês que fica difícil. E algumas instituições, nos Estados Unidos, etc., na Inglaterra, na Europa, tem comitês de ética, e eu não sei como é que eles funcionam. Não sei. Vamos continuar. Um dos perigos nesta área sensível é o patrulhamento. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra. É o patrulhamento. Uma vez que a acusação é protegida pelo anonimato e pode estimular vinganças, vendettas em italiano, pessoais, é um termo que é usado na máfia, né? Pessoais abrigadas pela instituição. Na experiência de um investigador que participou de comitês de investigação, não é incomum ter 10 acusações de má conduta por ano, das quais 6 pode ir a inquérito, e apenas uma é, de fato, um caso de má conduta. É do Gillen isso. Nos Estados Unidos, acusadores têm proteção das instituições e são encorajados a delatar. Mas na Inglaterra, as leis favorecem os processos dos acusados contra o acusador. E o sujeito precisa dizer, olha, eu sou fulano de tal, eu vi isso. Agora, acreditar que aquele comitê não vai dizer foi ele que falou, porque aí não dá, né? O artigo discute se as agências financiadoras deveriam somente financiar instituições que têm um código claro de como proceder, comissões de inquérito aparelhadas. A FAPESP tem feito sugestões para as universidades de São Paulo, e as universidades estão tateando nessa área. Eu fui testemunha, porque, na verdade, existe eu já expliquei isso várias vezes, lá existem processos com capa de 3 cores. A capa rosa, que eram processos de pedido de bolsa, pedido de auxílio à pesquisa, que foram substituídos pela via eletrônica, que é o SAGE. Praticamente desapareceram as pastas cor-de-rosa, só de pesquisadores antigos, que têm projetos antigos muito longos e tal, que a gente ainda tem lá, tinha, né? Não estão mais. Agora, tem uma pasta azul que é o pessoal da administração que mandava para nós, dizendo assim, o aluno tal ganhou a bolsa tal, e na bolsa ele ganhou passagem para ir para Paris, e ele ia ficar 15 dias e ficou 17. O que a gente faz com ele? Bom, o que a gente faz é assim, se perdoa, tudo bem, deve ter sido um problema, sei lá o que aconteceu, tudo bem. Pasta azul, sem problema. Só uma vez, de milhares que eu vi, fui obrigado a dizer que a pessoa estava errada. Não devia ter feito o que fez. Agora, tem a pasta amarela. A pasta amarela, meus queridos todos, é o seguinte, é um futebol de má conduta, ou de acusações, ou de pessoas que chegam, mandam para a FAPESP anônimas. Eu não sei como é que faz isso, porque eu não sei, eu não entendo de internet, e aí meu nome já vai aparecer, mas tem pessoas que sabem fazer isso. E aí delatam, denunciam, às vezes, coisas que não estão certas. E, na verdade, a delação é uma vingança. Eu trabalhei num caso que, vou te contar, perseguiram uma moça, e eu acho que só porque ela era muito bonita, porque eu acho que nada ela fez de errado, de forma alguma. Então, precisa tomar cuidado. Então, veja, a FAPESP resolveu o seguinte, ela não julga aspectos desse tipo, porque senão ela teria que montar um escritório de acusação. Não, isso ela não pode fazer. Ela devolve para a instituição, então, as faculdades, devolve e diz assim, monta uma comissão de inquérito e vamos ver o que aconteceu. Vocês fazem e comunicam.
é assim que faz. E o que a instituição disser, a FAPESP está de acordo. Agora, evidentemente, se for uma punição, ela vai investigar melhor esses documentos. Porque imagina-se que uma instituição que monta uma comissão de inquérito com professores ou outras pessoas ilibada a conduta, daí tem que se acreditar na conclusão dessa comissão. Muito bem. Ok, então vamos continuar. Por exemplo, olha o mal que pode fazer um artigo que afirmava, por exemplo, este aqui, ileal lymphoid nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children, do Lancet, é uma das revistas de medicina de maior impacto. Só que este Wakefield e os seus colaboradores, mas a coisa era dele, mentiu. Mas por causa desse trabalho, começou o movimento anti-vacina, por causa dos linfóides aqui, certo? Quer dizer, por causa de uma empresa de grande porte, que tinha problemas com a outra, que fazia uma vacina, que eu não vou dizer do quê, falou para ele, um trabalho seria bom, um trabalhinho desse aí, para dizer que aí a coisa não está boa. Foi comprado. Bom, eu fui olhar onde ele estava. Ele saiu da Inglaterra, porque ele foi cancelado de tudo, né? E foi para os Estados Unidos, rico, sei lá, e foi morar não sei aonde. Então ele existe. Ele chama-se Wakefield, guarde bem. E aqui está para mostrar que a retirada foi em 2010, mas tinha gente ainda mencionando ele. Isso aqui, essa tabela está antiga já, nem sei quando foi, mas, enfim, continuam mencionando que depois da retirada ainda tinha menção 382, esse aqui tinha 868, esse aqui tinha 103, e aí continuam citando. Então, porque o que acontece? A revista faz isso. Ok? Então, ela dá um jeito de avisar o jovem que não está sabendo dessas histórias, que vai lá e fala, que trabalho espetacular e tal, não sei o quê, porque ele está lá publicado. Né? Então, tem que avisar, olha, esse aqui não vale. Muito bem. Esse Pravin Chadha, que é físico da matéria condensada e foi diretor da comissão de grants, de auxílios, do Departamento de Energia Atômica da Índia, publicou na Nature que existem formas de plagiarismo que são parecidas com a que eu falei, mas tem que se relativizar aqui. Por exemplo, você pode plagiar uma hipótese que explica um fenômeno observado. Você pode plagiar um experimento que vai testar a hipótese. Você pode repetir experimentos e republicar resultados de outra pessoa sem citação. E eu vou dizer para vocês que existe também aquela forma de plagiarismo, que é o seguinte: o sujeito escreve um parágrafo tamanho bonde, e a pessoa que vai plagiar pega no meio as ideias assim, tira aquilo e coloca numa publicação sua. Bom, assim alguém vai falar, pô, como é que eu faço, então? Bom, tudo bem. Este sujeito propôs formas, né, de a gente poder atuar. Então, veja bem, plágio de uma hipótese que explica um fenômeno observado. Bom, ele propôs um método para testar, veja bem, o que aconteceu com ele? Ele propôs um método para testar um estado magnético in vitro. Então, está escrito Cooling and Heating of Unequal Field. E deu uma sigla, CHUF. Os plagiadores copiaram tudo, inclusive o CHUF. Quer dizer, eles simplesmente ficaram cut and paste. Bom, foram pegos, evidentemente. Segundo caso,
Hipóteses são duplicadas no meio de um texto longo, como se fosse dos autores, sem citar o autor que teve a ideia. Aí é mais difícil, mais complicado. E o terceiro caso. Os resultados foram repetidos como experimentos novos, sem citar descobridores originais ou citando mal. Isso já me aconteceu. Para mim, você diz, deu uma olhadinha lá, ele publicou isso, mas pum, foi embora e ninguém sabe mais o que está acontecendo. Pronto, foi-se. Observações preliminares, o crédito ficou todo para os repetidores. Então, a simples cópia de um trecho de texto é falta menor. Deveria incluir uma errata e confissão de plágio, mas o trabalho não deveria ser retirado, porque pode conter dados originais importantes. Palavra plágio, mas não fraude, falsificação, fabricação. Deve constar do PDF do artigo todas as vezes em que for baixado. Então, tem lá. Tem um PDF, assim, olha, tem cópia aqui, aqui, aqui. E marcar em amarelo. Pronto. As outras três formas descritas de plágio, isto é, apropriação de ideias e resultados, deveriam ser punidas mais severamente. Muito bem. Então, como vocês vão ficar com os slides, eu entrei num site recentemente, que é este aqui, para prevenir o plagiarismo. E tem um kit de prevenção, né, usando evidências. É da Walden University. E aqui tem um link e aqui tem o outro. O importante para elaborar um raciocínio escrito, que irá constar de seu documento original, quando várias fontes são usadas, é a síntese do que você leu. Isso é o coração do assunto deles aqui. Síntese. Às vezes a pessoa fala análise, mas análise é uma coisa longa, você sintetiza. Porque você leu isto, leu A, leu B, leu C, leu D. Isto vai para um determinado sentido. E você tem a sua contribuição. Você fala assim, olha, nós estamos estudando isso, mas fulano de tal fez isso, eu ganhei aqui, ó, a ideia é tal. Ele escreveu isso, não sei o quê, e eu, entrou. Bacana. Então, deve-se introduzir o problema, integrar as informações e explicar o uso que se está fazendo das citações. E abaixo, aqui tem um link, que é um webinar, que ensina a evitar que se copie um texto inconscientemente. Vocês podem olhar. Bom, aqui temos uma relação de trabalhos retirados da literatura, se vocês querem ver. Esse é um site muito importante, que é do National Institutes of Health, e esse é o site, e ali você acha uma opção de coisas, né? Montes de coisas. E agora vamos entrar, para terminar, nas revistas predatórias. Esse é de Demir, 2018, Journal of Informatics, cuja referência está aqui. Os resultados, é uma análise estatística, indicam que a maioria das revistas predatórias, fake, está localizada nos países em desenvolvimento. Não é bem verdade, né? 119 revistas ofereceram endereços postais incorretos. A grande maioria dos pesquisadores que publicaram nessas revistas são da Índia, da Nigéria e da Turquia. Os pesquisadores entrevistados que publicaram nessas revistas responderam que são obrigados a isso por quê? Primeiro, ambicionam promoção acadêmica rápida. Olha que bacana. Você fala, cheguei num trabalho excelente, quase Nobel. Aí o cara fala, ele vira livre docente, ele vira não sei o quê. Tal. Muito bem. Segundo, os mecanismos de promoção incentivam os pesquisadores a proceder assim. Isso é pior. Quer dizer, o sujeito que vai numa banca, eu não estou falando mal de ninguém, porque esse mal é um mal que nos assola a todos, e eu vi já na própria FAPESP, é uma tendência que você combate é difícil,
né? Quer dizer, o seguinte, o sujeito olha e fala assim, bom, vamos analisar esse projeto, esse trabalho, né? Quantos papers esse cara tem? Quantos trabalhos ele já publicou? 120. Então tá tudo bem. Então vai, nem lê. Não pode. Não pode. Para cada pedido, para cada trabalho, tem que analisar. Porque não é porque o sujeito é muito bom que ele seja um cara que seja imune a erros, a bobagens. Quantas vezes trabalhos que eu mandei voltaram, eu tive que engolir porque estava errado. Está certo isso. Não é? Está certo a crítica. Tem que criticar. Bom, terceiro, para conceder recursos, as agências financiadoras usam para avaliação o número de trabalhos publicados, conhecido como publish or perish. Isto é, publique ou morra, ou pereça. Quarto, finalmente, a inconsciência, a ingenuidade, o desconhecimento. São fatores potenciais para que os cientistas procedam desta forma. Isso é muito interessante. Isso aqui é um resumo do trabalho do Demir. E um neurocientista fez uma brincadeira. Ele fez uma mistura de texto claramente científico e meteu o negócio daí da Guerra das Estrelas. Então, eu vou ler no meu inglês macarrônico, mas está aqui escrito em inglês. Então. Midi-chlorians, mediated oxidative stress causes cardiomyopathy in type 2 diabetics. Só aqui, já começou a coisa certa. As more fatty acids are delivered to the heart and into cardiomyocytes, the oxidation of fatty acids in these cells increases. Tudo bem. Agora vem a coisa. Did you ever hear the tragedy of Dark Plagueis? The Wise? Você deve saber inglês suficiente, né? Espero. I thought not. It's not a story that Jedi would tell you. It was a Sith legend. Dark Plagueis was Dark Lord of the Sith, so powerful and so wise he could use the Force to influence the midi-chlorians to create life. Isso é uma mistura de palavras, de coisas assim que você vê nos filmes de ficção, né? Mas esse trabalho foi publicado no International Journal of Molecular Biology, Open Access. No Open Access você paga $3.000 a $4.000, $5.000. The Austin Journal of Pharmacology and Therapeutics and the American Research Journal of Biosciences. Quer dizer, ninguém leu, ou alguém leu e não leu. Quer dizer, o sujeito, a revista manda para o revisor põe em cima da mesa e depois fala, muito bom, bacana, tem cardiomiócito, é espetacular, é de fulano de tal e tal. Então, isso é o seguinte, tem revistas e tem revistas. Não precisa ter uma revista com índice de impacto 40. Tem revistas de índice de impacto 4 ou 5 que são excelentes. Por exemplo, o JBC, o Journal of Biological Chemistry, que chegou a ser 7, mas baixou para 4. É uma excelente revista. Uma excelente revista. Então, não é necessário ter alto índice de impacto e depois ficar no corredor falando. Não precisa disso. Basta ir de pagar, mandando solidamente as coisas, sem corrida, porque o certo é analisar a pessoa pela qualidade e não pela quantidade. Eu sei que vão perguntar 500 mil coisas depois, mas tudo bem, é assim mesmo. Bom, aqui são os links de vários lugares que a gente pode entrar, inclusive a FAPESP, e existem ferramentas que as universidades usam. Eu sei que, por exemplo, agora as bibliotecas têm acesso a esse Turnitin, porque a minha biblioteca da Química, que é muito boa, já tem esse negócio que parece que entrou pela Unicamp e veio para nós. Então, eu já vi um texto, quer dizer, eles colocam o texto da pessoa na revista, da pessoa, põe esse Turnitin e aí aparece sublinhado em verde, amarelo, vermelho, frases que foram retiradas de outros trabalhos e vão indicando. Bom, aí eles têm uma porcentagem ali, sei lá, 10%, 15%, 20%, mas esse negócio de pegar e fazer copy and paste
Não fazer, não fazer. Porque agora as revistas simplesmente primeiro pegam o seu manuscrito e submetem a um desses Authenticate, mesmo no Google. Por exemplo, vocês podem fazer uma experiência com o Google, porque todo mundo tem entrada no Google. Porque esses Turnitin e Authenticate são muito caros. Então, só instituições podem ter. Mas o Google, todo mundo tem. Pega qualquer trabalho, pode ser de vocês também. Pega só 35 palavras, não faça mais do que isso, porque o browser do Google não gosta. Copiem, simplesmente colhem no trabalho. Ponham no browser, dê Enter, e vai aparecer aquele trabalho. O primeiro trabalho que aparece é aquele mesmo. De qualquer trabalho. O Google, está tudo bem. Meus queridos, terminei. Obrigado.